Pessoal do sexto ano, tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Tio está com saudade de vocês, viu? Continuo com saudade de todo mundo. Vejam, quero dar um aviso a vocês. O brinde, quem ganhou o brinde no sorteio, pode buscar na escola na segunda-feira. Então, na segunda-feira à tarde, veja, pela manhã não. Pela manhã eu vou lá na escola levar o brinde. Então, você pode ir na segunda-feira pela manhã ou segunda-feira à tarde. Vocês podem passar lá na escola. Aliás, quem ganhou o brinde pode passar lá na escola para pegar, que tio vai lá na escola segunda-feira de manhã para deixar o brinde. Então você pode ir à tarde, segunda-feira à tarde, buscar o brinde. O sexto ano ganhou uma caixa de lápis de cor de madeira. Não lembro agora quem foi que ganhou. Vocês vão passar lá a pessoa que ganhou para pegar, certo? Vejam, o que mais? Não esqueçam que nós temos o trabalho de artes para mostrar, né? E temos também o trabalho de religião, que são as 5 figuras, as 5 imagens de 2 religiões. E vocês vão dizer, embaixo dessas 5 fotos, dessas 5 imagens, numa cartolina, vocês vão colar as imagens na cartolina. E embaixo das 5 imagens, vocês vão colocar 5 coisas em comum, digamos, que o cristianismo tem com o islamismo. E 5 coisas em diferença, que, digamos, o judaísmo tem com o cristianismo. Então vocês vão colocar 5 coisas em comum e 5 coisas diferentes das 2 religiões, né? E vão colocar as fotos, ou imagens, ou desenhos. Vocês vão escolher o que vocês vão colocar. Então, para esse trabalho vai precisar de uma cartolina, hidrocor e fotos ou imagens, né, recortadas para a gente colar na cartolina. Façam um trabalho que, se eu não me engano, ficou para o dia 28, né? Se eu não me engano. Então façam para poder vocês me entregarem, mostrarem. Que mais? Logo estarei divulgando a média da segunda unidade de vocês. Vamos lá para a nossa aula de artes de hoje. Peguem um caderno de artes e anotem aí, ó, o tema da nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o artista holandês Vincent van Gogh. Então hoje vamos falar sobre o artista holandês Vincent van Gogh, né? Vejam, Vincent van Gogh, ele foi um dos artistas mais famosos do estilo artístico conhecido como impressionismo, né? Impressionismo. Então, Van Gogh, ele foi um dos artistas mais famosos do impressionismo. Foi um artista que sofreu muito, né, durante a vida. Van Gogh, ele, durante toda a sua vida, ele só teve um quadro que ele conseguiu vender. Ele fazia arte, né, mas as pessoas não gostavam das suas obras e ele conseguiu vender um quadro só. Então, quando ele morreu, os quadros dele ficaram muito famosos. Tenho aqui para mostrar a vocês um quadro dele chamado Ramos de Amendoeira. Esse quadro aqui. Vejam que é um estilo diferente, né, de quadro. Então Van Gogh, ele pintou esse quadro e ele se inspirou muito, né, nas obras japonesas para pintar esse quadro aqui. É interessante que, como eu disse a vocês, Van Gogh ele foi muito pouco reconhecido durante a sua vida. Ele sofreu muito, ele dependia do seu irmão, né, seu irmão chamado Theo, né? Então Theo Van Gogh, ele dependia muito do irmão dele, então o irmão dele mandava dinheiro, né, para ele poder sobreviver. Ele morava em pensões, né? Van Gogh morava em pensões, e o irmão dele, Theo, mandava dinheiro para ele poder comprar tinta, tela, comprar comida, né, e poder pagar a pensão onde ele morava. Ele morou em vários lugares, morou em Paris, morou na Holanda, e o último local onde Van Gogh morou foi em uma cidadezinha
no interior da França chamada Arles. Então foi o último lugar onde Van Gogh morou, uma cidadezinha pequena no interior da França. Van Gogh, ele teve o nome dele, né, muito explorado até hoje pela mídia, né, e por quem quer ganhar dinheiro com o nome dele, né, porque ele ficou famoso depois que morreu. Então Van Gogh, ele nasceu na cidade de Brabant, na Holanda, né, nasce no ano de 1853. O irmão dele nasceu 4 anos depois, né, o irmão dele é mais novo do que ele. Van Gogh, começou a trabalhar numa galeria de arte, onde ele podia vender quadros, né, de outras pessoas, não eram os quadros dele. Ele continuou trabalhando, vendendo arte, né, até praticamente 1873. Depois ele tentou ser pastor, né, porque o pai dele era pastor de uma igreja evangélica. Ele não conseguiu, né, não se deu muito bem com isso. E aí, em 1880, ele praticamente com 27 anos, ele decide estudar, né, ele decide se tornar um artista, decide estudar e vai para a Bélgica. Lá ele estuda um tempo, né, e ele consegue fazer um pouco de arte, né, mas mesmo assim ele não consegue, né, vender os quadros dele, as obras dele. Ele vai morar com o irmão dele, passa um tempo morando com o irmão dele, e aí depois ele vai para essa cidadezinha no interior da França, né? Aí lá ele fica um tempo, né? Ele fica muito doente, assim, da cabeça, né? E ele fica com depressão, triste. Pouco tempo depois ele é internado, né? Numa clínica psiquiátrica e fica lá, né? Uma clínica para pessoas que não batem muito bem da cabeça, né? E fica lá internado um tempo. Depois disso, ele volta para a cidade de Arles, ele não estava curado, e lá ele falece, né? Ele faleceu em 1890, Van Gogh falece com 37 anos, né? Muito jovem, mas que teve uma vida de muito sofrimento e de muita dor, né? Van Gogh, ele vai inspirar muitos artistas que vão vir depois dele, né? Vejam, eu tenho aqui, ó, alguns quadros de Van Gogh, Café Noturno, né? Esse quadro aqui de Van Gogh, Café Noturno, que ele pintou, né, em 1888. Aqui eu tenho, ó, retrato de Augustin Rodin. Esse é outro quadro dele, que ele pintou, que Van Gogh pintou. E nós temos vários quadros famosos que não temos aqui. Temos Os Comedores de Batata, temos Noite Estrelada, são vários quadros de Van Gogh famosos. Eu admito para vocês que Van Gogh é um dos meus artistas preferidos, né? Ele é uma pessoa que lutou muito durante a sua vida para tentar fazer sucesso. Infelizmente não conseguiu, né? Só teve o reconhecimento depois da morte, né? Que a gente sabe que aí não adianta mais, né? Tem até a história de que teve um Gauguin, que era um artista muito famoso na França, né? Diz a história que Gauguin foi visitar Van Gogh, né, na cidadezinha no interior da França. E quando chegou lá, Van Gogh teve uma discussão com ele, não sei por qual motivo, e aí, como pedido de desculpas, disse que Van Gogh pegou uma faca, cortou a própria orelha, embrulhou no papel e deu a Gauguin de presente como pedido de desculpas, né? Porque ele tinha brigado com um amigo dele, que era Gauguin, um dos artistas mais famosos também da França, né? Então vejam que história dolorida, né, minha gente? Uma história de muita luta, né? Uma história de muita luta, mas que serve como exemplo para a gente de superação, né? Uma pessoa que nunca se deixou vencer, né? Embora as pessoas dissessem que ele não tinha talento,
que ele não sabia pintar, ele nunca desistiu. E hoje os quadros dele valem milhões, né? Os quadros de Van Gogh. Qualquer quadro dele hoje vale milhões. Então, minha gente, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Hoje falamos sobre o artista holandês Vincent van Gogh, né? Ele nasceu na Holanda em 1853, falece em 1890, aos 37 anos. Foi um dos maiores artistas do impressionismo. Pintou vários quadros famosos, como Noite Estrelada, Comedores de Batatas, Ramos de Amendoeira. E foi um artista que deixou o seu legado para as gerações de hoje. Então espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que eu explicou para vocês hoje. E não deixem de fazer os trabalhos para entregar, né? E qualquer dúvida, pergunte, minha gente, na nossa aula e tira dúvidas. Um abraço, pessoal. Tchau.